Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento. Peço desculpa aí pelo esse pequeno atraso no início do programa, tivemos aqui que fazer alguns ajustes técnicos. Agradeço quem está esperando até agora o início desse programa. Uma semana agitada, obviamente, mais uma vez, e não exatamente por alguns assuntos, como, por exemplo, o fato do Lula, o presidente Lula ter se encontrado com o Roberto Campos Neto pela primeira vez, uma conversa mais íntima, mas que nesse meio tempo, enquanto o Lula tomava um café com o presidente do BC, o Senado pegava fogo, né? O Senado que resolveu confrontar a decisão do Supremo de rejeitar essa tese, que é uma tese esdrúxula do marco temporal, e resolveu aprovar um projeto, e agora é uma discussão se o Lula vai vetar, se esse veto vai ser depois derrubado pelo Congresso. A bancada ruralista já fala em apresentar uma proposta de emenda constitucional. Isso, obviamente, vai acabar judicializando novamente, porque o Supremo já decidiu que a tese do marco temporal, aquela ideia de que só se pode pensar em demarcar terras onde etnias e indígenas estivessem lá a partir da promulgação da Constituição de 1988, uma tese furada. Obviamente, a gente sabe muito bem que foi uma tese esdrúxula, criada aí pelos defensores do agronegócio, pelos advogados e os juristas, entre aspas, do agronegócio. Mas a gente vai falar desse tema aqui mais adiante, porque a gente teve também, nesses últimos dias ainda, a repercussão não só da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, daquela fatídica reunião em que o Bolsonaro teria consultado o comando militar, o comando das Forças Armadas, para saber se havia a possibilidade de um golpe, de impedir a posse do Lula e melar as eleições do ano passado. A gente sabe, por exemplo, que lá o almirante Garnier, segundo o Mauro Cid, teria topado com muito entusiasmo, que o brigadeiro comandante da aeronáutica teria ficado calado, e que o então comandante do Exército, segundo o Mauro Cid, teria dito que o Bolsonaro poderia ser preso, o que também é uma história a ser comprovada, dessas muitas histórias a serem comprovadas. E nessa história a gente teve também o depoimento do general Augusto Heleno. Antes, eu só queria pedir uma licença a todo mundo, só para fazer uma rápida propaganda da edição dessa semana, que chega às bancas amanhã em São Paulo e no fim de semana no resto do país. Há muitos assuntos interessantes, né, nessa edição, mas o destaque da capa é uma reportagem de fôlego feito pelo repórter André Barrocal, que pega aí as últimas investigações da Polícia Federal para traçar um quadro da criminalidade na Amazônia, e obviamente essa criminalidade que vai desde das organizações criminosas como o PCC, o Comando Vermelho, mas também tem ex-guerrilheiros das Farc, grupos, organizações criminosas da Venezuela. Isso floresceu naquele período em que o Bolsonaro ali abriu a boiada ali, não só amarrou, impediu a fiscalização do IBAMA e da própria Polícia Federal, aparelhou esses órgãos, como tentou passar uma série de medidas para liberar o garimpo, a invasão de terra indígena, a mineração. Então, também é um tema que perpassa também essa discussão do marco temporal. Obviamente, recomendo a leitura. Quem não tem assinatura, por favor, assine, compre, indique para os amigos. É importante para a revista, para a sobrevivência da revista. Mas, antes da gente prosseguir também, eu queria só que a gente lembrasse um dos tantos momentos assim tragicômicos, até patéticos, do depoimento do general Augusto Heleno na CPI, aquele momento em que ele ficou nervoso com a relatora da CPI, lembrando que era ali uma discussão. Ela perguntou ao general se ele ainda mantinha a tese de que as urnas eletrônicas foram fraudadas e que houve algum tipo de ilegalidade ou de fraude nas eleições. Ele não respondeu. Ela disse para ele: o senhor mudou de opinião, então? E aí ele fez o que fez. A gente vai assistir aí rapidamente. Eles compartilhavam com o senhor o que estava acontecendo nos acampamentos? Eu nunca fui ao acampamento, não compartilhava nada do acampamento.
Eles não iam lá para compartilhar comigo posições políticas, nada disso. Eles iam lá para tirar foto, para fazer vídeos sobre ataques à democracia brasileira. Muito obrigada. Isso a senhora está dizendo. Os vídeos estão aqui. Eu não vou passar porque não tem mais tempo. A senhora está dizendo, pô. Eu quero só fechar, na sua opinião, as eleições brasileiras agora em 2022 foram fraudadas? Já tem o resultado das eleições, já tem um novo presidente da República. Pô, não posso dizer que foram fraudados, foram examinados. O senhor mudou de ideia, né? Muito obrigada, presidente. Ela fala as coisas que ela acha que tá na minha cabeça. Porra, é pra ficar puto, né? Puta que presidente, por favor, respeito à relatora, ao presidente. Próximo. Tá demais. A conversa hoje, à luz desses acontecimentos, da discussão sobre a participação das Forças Armadas na tentativa de golpe, no comportamento do general Heleno na CPI, na delação do Mauro Cid, a gente convida aqui hoje o professor Manuel Domingos Neto, historiador, ex-deputado, e que acaba de lançar um livro que eu acho que tem tudo a ver com esse momento, um livro que, inclusive, ele está aí nessa fase de lançamento, está no Rio de Janeiro, inclusive, para debate a respeito, que é um livro chamado O que Fazer com o Militar. Então, a gente vai discutir aqui todos esses pontos que o professor levanta nesse livro, que, como eu digo e repito, veio bem a calhar nesse momento da vida brasileira. Professor, antes de tudo, bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Um prazer, uma alegria, Sérgio, Maurício, Cacá, a discussão dessas questões tão relevantes para o Brasil. E, como já adiantou o professor, eu divido esse programa hoje com o Maurício Tuzou. Maurício, bem-vindo. Obrigado, Sérgio. Boa noite, professor Domingos, a todos que nos acompanham, boa noite. Professor, começando por... Vamos uma pergunta aqui mais geral sobre esse momento. Assim, a partir do que se sabe, do que foi divulgado sobre a delação do Mauro Cid, e a partir também do comportamento do general Heleno na CPI, que negou... mas, na verdade, foi desmentido no ar em vários momentos. Ele, por exemplo, negou que o Cid pudesse estar na reunião com os comandantes das Forças Armadas, mas aí foi apresentada uma foto onde o Cid estava, e ele, general Heleno, também nessa reunião com os 3 comandantes das Forças Armadas. Qual é a sensação do senhor, no fundo, da participação do comando das 3 forças nessa tentativa de golpe? O senhor acha que foi como o Mauro Cid relatou? O senhor vê uma participação mais profunda? E o que o senhor espera que aconteça? O senhor acha, por exemplo, que, a despeito da história brasileira, ao contrário de ter sido a história brasileira de sempre anistiar, se desta vez o senhor acha que nós teremos algum tipo de punição para esse tipo de comportamento golpista? Eu me refiro aqui não aos bagres que estão sendo condenados no Supremo, mas a militares de alta patente que tiveram diretamente envolvidos nessa tentativa de golpe. Olha, a situação é complicadíssima. Eu acredito que é fácil condenar alguns oficiais, inclusive de nível hierárquico superior, mas eu não consigo ir muito adiante nas previsões do que pode acontecer, porque a listagem seria muito longa de oficiais que se envolveram nisso. Por exemplo, cada comandante de quartel que acatou acampamentos, que não reagiu ao incitamento golpista, e, no fundo, é uma desonra para as Forças Armadas, alguém chegar lá e dei o golpe, e o general não reagiu, o coronel não reagiu. Quantos oficiais discursaram para suas tropas ao longo desse período, inclusive com filmes, né? Mesmo na 10ª Região Militar, registrou-se isso. O envolvimento foi muito generalizado, foi muito profundo, de sorte que encontrar alguns nomes para serem sacrificados não me consta ser difícil. Difícil é gerenciar as disputas que vão sendo alimentadas a partir desse processo judicial. Por exemplo,
a fixação no nome do comandante da Marinha é um problema. Um problema para uma corporação e um problema para as outras, né? Para as outras corporações. Eu diria que pode aparecer muita coisa, caso haja, de fato, a decisão de investigar. Isso vai muito além do golpe, da tentativa do 8 de janeiro, né? Nós temos aí uma farta documentação de irregularidades flagrantes das Forças Armadas ao longo desse período. Professor, como é que o senhor avalia a relação do governo hoje com os militares, à luz dos acontecimentos, né, dos últimos dias, sobretudo? O papel do ministro Zé Múcio, né? Nós temos até um vídeo aí que o Sérgio daqui a pouco vai chamar, provavelmente, ele falando que os militares salvaram a democracia, quando, na verdade, se discute hoje em dia se o Bolsonaro deveria ter, de fato, recebido uma orientação de prisão e não silêncio, né, como mesmo não tendo concordado com o comandante do Exército na época com ele. Agora, eu queria que o senhor falasse sobre essa relação, se o senhor vê no fim do túnel aí a possibilidade de mudança, né, uma vez que a hostilidade não é grande, né, desde a eleição, né, nos meios militares. E a gente sabe, por exemplo, que isso pode se agravar no dia 28 de outubro, agora está programado um ato, que se me falha a memória, em comemoração de uma data redonda em relação ao assassinato de Vladimir Herzog, no qual vários setores do governo vão demandar oficialmente ao presidente Lula a reinstauração da Comissão Nacional da Verdade, né? Isso é um vespeiro que certamente vai desagradar os militares. Quer dizer, o senhor acha que essa relação tende a melhorar ou ela pode se agudizar ainda mais aqui para frente? Eu acho que essa blindagem tentada pelo governo é um caminho muito difícil. A missão do Múcio é uma missão clara, é evitar o tensionamento, ensejar condições aí de tranquilidade, mas está difícil. É uma blindagem trincada. E essas trincas, elas podem se multiplicar. Como eu já falei, há muita evidência de um envolvimento institucional. Sorte que me parece que a saída mesmo seria uma mudança de orientação. Uma mudança de orientação geral nas Forças Armadas, especificamente esse tópico da Comissão da Verdade. Isso aí não há, a meu ver, correlação de forças para uma imposição disso. Nem da parte... Agora, professor, desculpe, queria que o senhor pudesse detalhar um pouco mais que tipo de mudança, de alteração, que obviamente é uma lista longa, mas quais seriam os principais pontos de mudança necessários para readequar as Forças Armadas e fazer os militares compreenderem que eles são servidores públicos e não donos do país? Ô Sérgio, é necessário mudar a defesa nacional, a concepção de defesa nacional. Enquanto prevalecer essa concepção existente, veja, o documento que orienta as Forças Armadas foi redigido, o Plano Nacional de Defesa, em 1912. É uma coisa completamente defasada, não responde às necessidades da defesa interna. As Forças Armadas são estruturalmente voltadas para o inimigo interno, ou seja, para quem pretenda reformar o país, né? Para quem atue em favor da mudança social. Então, acho que é necessário uma nova concepção de defesas. Apenas isso poderia atenuar essas graves responsabilidades que as Forças Armadas revelaram ao longo do seu percurso histórico e mais recentemente. Porque, veja, não dá para prender o conjunto corporativo. O conjunto corporativo tem responsabilidade em tudo isso, né?
dá para aprender o Exército, dá para aprender a Aeronáutica, dá para... Isso é impossível, é inviável. Acho que é uma nova concepção de defesa nacional que oriente uma reforma. Você me pergunta os pontos. Os pontos são muitos e todos eles conectados. Para começo de conversa, essa profunda dependência externa em armas e equipamentos. O governo não pode prosseguir nessa coisa, sabe? À medida que você compra arma e equipamento, você se subordina ao vendedor, ao produtor. Então, está aí se o Lula anunciasse o fechamento dos escritórios brasileiros em Washington e na Europa, já seria de uma sinalização de uma autonomia a qual as Forças Armadas, sabe, não estão acostumadas. Seria um redirecionamento. Esse negócio de manter uma tendência de ampliação da tropa terrestre, quando a tendência mundial é de redução para ganhar mais eficácia, isso aí é um ponto estrutural, né? Um ponto básico da reforma. A mudança do recrutamento militar que deixa nas mãos dos comandantes praticamente toda a juventude brasileira, né? A obrigação com o orçamento que nós dispomos, que é um orçamento um dos maiores do mundo, responder objetivamente por instrumentos fundamentais na defesa, como, por exemplo, uma capacidade cibernética, uma capacidade de negar o espaço aéreo através da produção de mísseis, enfim, de iniciativa, como que o chefe, o presidente da República, poderia orientar, poderia determinar, e isso mudaria a prosa, porque quem tem que se preparar para enfrentar o inimigo externo não vai valorizar essas 800 unidades terrestres, a imensa maioria sem qualquer do Exército, né? Sem qualquer função objetiva na defesa nacional. Essa quantidade de tropa terrestre que atenta contra uma lógica de defesa nacional e é voltada para o tal inimigo interno. Se o governo orienta nesse sentido, a função de combate ao inimigo interno, né, que é o reformista, que eles chamam de comunista, os discordantes, se some, se desaparece essa orientação, essa possibilidade, aí nós teremos aí uma nova história, uma nova condição do Estado Nacional Brasileiro, e automaticamente essa conversa de participou, não participou, vendeu Rolex, levou cocaína, seria substituída por temas mais decisivos. Não estou aqui querendo isentar de culpa os que cometeram ilicitudes, mas a reorientação das Forças Armadas é a saída. Nós vamos prolongar aí uma crise sem, sabe, uma crise incontornável. Depois do Heleno, depois do comandante do Planalto, depois continuarão, sabe, as atividades de desvirtuamento do militar e sua missão precípua. A missão precípua é a defesa nacional. Vamos começar a falar de defesa nacional. Isso aí seria o maior castigo para os militares brasileiros. Não há um castigo maior do que vamos parar com essa história de posar que está defendendo a Amazônia em canoas, ou então formando rambos, porque não é a formação de rambos que vai, sabe, que vai proteger a Amazônia. À medida em que se começa a falar seriamente em defesa nacional, não haverá, digamos, iniciativa mais contundente de reorientação
de corporações que tudo podem. Corporações que tudo podem. Antes da eleição do Bolsonaro, o general arrogantemente mencionar nós temos uma família militar com tantos milhões aí de ativistas. Assim não dá, sabe? Nós vamos continuar. Se não houver uma reorientação das corporações e da defesa nacional, nós vamos continuar nessa lenga-lenga. E sempre sob o risco de termos novas intervenções. Porque é o que eles sabem fazer, o que fizeram ao longo da história da República. Desculpe se eu me alonguei muito na resposta, certo? Professor, o senhor tocou num ponto muito interessante, né? Ao falar dessa formação da nossa militar, voltada ao inimigo interno, voltada a reprimir o discordante, né? Isso vem muito de uma tutela, é histórico, né? Vem desde sempre, mas sobretudo a partir da tutela dos militares americanos sobre o nosso exército, né? Que se acentuou desde o século passado. E isso se dá também nessa questão dos equipamentos, né? Eu lembro que os primeiros governos Lula e o governo da Dilma começaram a trilhar um caminho virtuoso. Eu posso dar 2 exemplos aqui, os caças da Gripen, né, da Saab, né, que é uma empresa sueca, em relação aos satélites, lá, os Sabres, que foi lançado em parceria com a China. Em ambos os casos, havia nos contratos a previsão de transferência de tecnologia, a previsão de que o Brasil se apropriasse de determinados procedimentos científicos e tecnológicos que não tinha. Isso jamais aconteceu, ou pouco aconteceu com o governo americano, quer dizer, é uma mudança de paradigma. Aí eu pergunto para o senhor, nós temos pela frente, só no PAC são previstos 53 bilhões nos próximos 4 anos no setor militar, fora verba que vem aí via BNDES ou via FINEP. Aí eu pergunto para o senhor, qual o caminho para romper com essa tutela e fazer com que, de fato, as nossas Forças Armadas, ao invés desse inchaço interno aí de servidores, de militares, como o senhor falou, ela possa estar voltada realmente para um eventual inimigo externo, que, enfim, não está no nosso horizonte, ainda bem, mas se ele acontecer, qual o caminho tecnológico para nossas Forças Armadas se tornarem, de fato, as Forças Armadas de primeiro mundo ou de primeira linha? Esse tipo de compra é uma repetição do que se faz desde a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial apareceram os aviões, aí apareceu os aperfeiçoamentos, os tanques modernos e tudo, e essas aquisições nunca nos ajudaram a deter a autonomia tecnológica. Eu acredito que uma nova política de defesa incluiria toda a nossa capacitação científica, técnica e industrial. O governo não está preparado para isso, tem que se preparar. O militar pontificou nas compras, pontificou na orientação geral e fracassou. É mais de um século de fracasso para falar apenas do período de modernização, Maurício, porque isso não veio com o americano, isso veio com a missão francesa, a missão que começou a operar desde 1919, né, e se arrastou até as vésperas da Segunda Guerra Mundial. Ela foi substituída pela influência norte-americana, pelos contratos com os Estados Unidos. Aí se fala muito que o Brasil tentou, objetivamente, ter uma capacidade de produção industrial e material bélico, ou indústria de defesa, como dizem, que o Brasil tentou, enfim, deter tecnologia própria. De fato, houve tentativas mais desconcatenadas, sem continuidade, sem garantir mercado, sabe? Completamente a revelia da política externa. Se não temos uma política externa voltada também para a defesa, que nos habilite a ter parceiros, né? Eu sustento, a minha tese no livro é a seguinte: a defesa nacional tem que ser concebida com os vizinhos. A parceria com os vizinhos é fundamental. Os vizinhos nos garantirão, em primeiro lugar, uma barreira de proteção. Em segundo lugar, poderão viabilizar a indústria de defesa. Essas aventuras durante a ditadura militar é tudo sem dia seguinte. Isso é um mercado altamente sofisticado, ela é relacionado à política de exportação, à cooperação científica, e nada até agora foi concebido objetivamente
nesse rumo. É claro que temos algumas conquistas aí, por exemplo, essa da produção da energia nuclear. Nós temos algumas conquistas aí na produção do planejamento da aviação brasileira, mas nada disso constitui um sólido esquema de defesa nacional. Nada disso constitui um sólido esquema, porque quando a indústria estrangeira vende, você acha que eles vão vender o suficiente e transferir tecnologia para que nós possamos enfrentá-los? Né? Quem é que vende? Essencialmente os Estados Unidos e a Europa, que são a Europa que digamos assim, tem um programa concatenado com o Pentágono e cuja produção depende da autorização de Washington. Então é por aí. É uma nova concepção de defesa mesmo que é preciso discutir, sabe? A gente tem recebido aqui vários comentários da Ana Farias, por exemplo, anistia não, a Tatiana Nascimento, defesa nacional é um assunto importante demais para ficar só na mão dos militares. O Carlos Almeida, Rambo, o militar brasileiro parece mais o Sargento Pincel. Carlos Almeida, o Pazuello é o Sargento Pincel, né? O Trovinho, o não franqueamento dos hospitais militares às vítimas da Covid demonstra ilegitimidade dos gastos com o pessoal nas Forças Armadas. E o Hinaldo Martins, boa noite. As aposentadorias mais custosas ao erário público para agir contra a sociedade. O Maurício citou, numa das perguntas, essa declaração do Zé Múcio, que ele, na verdade, é mais um representante das Forças Armadas no governo do que o contrário. Ele disse essa frase, mas eu queria levar também que esses dias o Toffoli, na despedida aí no fim do mandato do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que o silêncio do Augusto Aras, o fato do Augusto Aras ter sido conivente, basicamente é isso. O fato do Augusto Aras ter sido conivente com todos os crimes do Bolsonaro fez do Augusto Aras um herói da democracia brasileira. O Augusto Aras, com seu silêncio, salvou a democracia brasileira. Eu queria saber se o Augusto Aras tivesse falado, o que teria acontecido. É uma pergunta a ser feita tanto para o Aras quanto para o Toffoli. O que eles sabiam e não falaram nesses 4 anos do governo Bolsonaro? Mas aí o Múcio também foi nessa linha. A gente acaba descobrindo que os militares não foram golpistas, ou pelo menos uma parte dos militares das Forças Armadas salvaram o Brasil da aventura autoritária do Bolsonaro. Vamos ver essa declaração do Múcio. Olha, só uma coisa eu tenho absolutamente certeza cristalina, é que o golpe não interessou em momento nenhum às Forças Armadas. São atitudes isoladas de componentes das forças, mas o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, nós devemos a eles a manutenção da nossa democracia. Foi o Aras e foram as Forças Armadas que salvaram a democracia brasileira. Fica registrado aí para a história. Não nos esqueçamos. Professor, aproveitando tanto essa declaração do Múcio, em certa medida essa também do Toffoli, porque o Toffoli, a gente precisa lembrar também que ele, no início do governo Bolsonaro, ele tentou se colocar assim como uma espécie de mediador dos poderes, e aí, primeiro, ele encheu o Supremo de militares, de assessores militares, e depois ficou acenando para os militares assim, em vários momentos. Lembrando também que nesse período se inventou, não só o Toffoli, mas outros ministros do Supremo, por exemplo, inventaram de colocar militares, por exemplo, na fiscalização das urnas eletrônicas e tudo mais, quer dizer, abriram as portas. Mas a minha pergunta, professor, em relação a tudo isso é a seguinte: por que o poder civil nunca conseguiu enquadrar o poder militar, mesmo depois, principalmente depois do fim da ditadura, que na verdade, também mais uma característica muito brasileira? Olha, eu acho que nunca se preparou. As Forças Armadas são de absoluta confiança da elite brasileira. Elas integram um aparelho de Estado cuja natureza é bem conhecida, um aparelho de Estado que mantém que resiste à mudança social, né? Um aparelho de Estado que manteve o regime escravista e preserva, essencialmente, o legado colonial.
Agora, tem algumas coisas interessantes na sociedade brasileira, né? Ela admira o militar, termina admirando o militar, há toda uma propaganda nesse sentido, porque a sociedade não tem muita noção em que consiste a defesa nacional. Ela imagina que o militar, né, vê as imagens dentro daquelas canoinhas lá, homens fortes, com fuzil e tudo, que aquilo consiste em proteção da Amazônia. É uma propaganda mentirosa. É uma propaganda, mas a sociedade assiste aquele negócio, assiste o militar dando injeção aí, né, como assistente social, atuando, furando poço no Nordeste, e bate palmas, porque não tem noção do que consiste a defesa nacional. Mas, por outro lado, essa não teve uma mudança recente diante de todos esses escândalos e esses pequenos benefícios, pequenas benesses dos militares, a picanha, a cerveja, o Viagra, a prótese peniana, mais a participação nesse governo inédito do Bolsonaro, não está levando a sociedade brasileira a mudar um pouco essa imagem em relação aos militares ou não? Porque, verdade. A impressão que eu tenho é que a sociedade brasileira também admira os militares porque não sabe o que fazem. Quando descobre o que eles fazem, a coisa não é tão boa, ou não? Exato. Ô Sérgio, sinceramente, eu acho que o militar passa por um período, talvez, o mais catastrófico do ponto de vista de imagem. Tem a questão da moralidade aí, né? Então, são muitas denúncias, mas isso é facílimo reverter isso. Né? Prende alguns. Já pensou a sensação que será a prisão de um 4 estrelas, seja da ativa ou da reserva? Né? Aí pronto, o governo sai como se estivesse controlando tudo. Mas você não. É uma imagem falsa. O poder político, como você mencionou, não consegue comandar o militar por uma razão simples. O poder político não está preparado, ele desconhece. Nós não temos especialistas em defesa nacional que possa suprir o Ministério da Defesa, por exemplo. Nós não temos especialistas em defesa nacional que possam assessorar o Congresso. Quem assessora o Congresso? É o próprio militar, em matéria de defesa, é o próprio militar. Então, isso tudo tem que ser revisto. A reforma que eu proponho, ela extingue esse tipo de assessoria, esse tipo de convivência entre o militar, o comandante, o comando militar e o Congresso. Isso não tem cabimento. A concepção da defesa nacional tem que ser do poder político, não do poder militar, não das corporações. O militar aí entra como consultor especializado. Agora, essa promiscuidade é muito grande. Por exemplo, as corporações distribuindo medalhas, né, para parlamentares, distribuindo medalhas aí para juízes, para promotores, procuradores. Olha, aí é uma promiscuidade total. Eu advogo a necessidade de o Estado Nacional assumir os negócios militares e os assuntos de defesa. Se preparar efetivamente. Você não pode ter uma política... Imagine uma política pública de saúde com pessoas que não entendam de saúde. Né? Uma política pública de saúde pode ser operada a partir de um segmento lá especializado? Não, a política de saúde é uma coisa muito ampla, ela envolve, múltiplos assuntos. A política de defesa, ela atravessa todos os domínios da sociedade e do Estado. Não há um aspecto da vida do Estado que não esteja relacionado com a política de defesa. Está na hora de nós termos gente especializada para discutir isso e o governo, ou o poder político sufragado democraticamente, seja capaz de
ter definições básicas, o que nós temos é a continuidade de um processo que vem desde Floriano Peixoto. Eu costumo dizer, não há um presidente da República que tenha cumprido a missão constitucional de comandar as Forças Armadas. Professor Manuel Domingos Neto, eu agradeço, a gente recebeu aqui o historiador, o ex-deputado Manuel Domingos Neto, está lançando um livro interessantíssimo, não só muito, vamos dizer assim, muito oportuno, que é O que Fazer com o Militar. Professor, antes de eu despedir, obviamente eu vou abrir um espaço aqui para propaganda, mas o senhor está no Rio também debatendo isso, tem outras datas de lançamento, o senhor vai lançar um livro em quais cidades ainda? Como é que o pessoal pode adquirir? Se quiser fazer uma rápida propaganda. Obrigado, amigo. O meu livro, o título dele é O que Fazer com o Militar. Ele é fruto de muito tempo de pesquisa, de reflexão, e não é um livro técnico, é um livro acadêmico. Eu escrevi para que muita gente não especializada, possa compreender. Ao escrever, eu pensei numa parte da sociedade comprometida com a democracia, com o desenvolvimento, com a soberania, né? E esse livro passou pelo crivo de meus colegas e também de oficiais. Eu escutei muito, conversei muito com oficiais. É um livro de linguagem fácil, pelo menos fiz força nesse sentido, e que abrange questões fundamentais não exploradas no debate político corriqueiro, né? E ele é lançado pelo Gabinete de Leitura, que é uma editora em início de atividade, exatamente para fugir de todos os padrões, desses padrões mais limitados de editoração que tem ocorrido no Brasil. A nossa literatura sobre defesa nacional, ela precisa furar essa bolha de especialistas e dos próprios militares. Ela precisa ganhar a sociedade. A sociedade precisa se meter no entendimento desses assuntos. Apenas a sociedade teria força de pressionar o Estado, o comando político, para que efetivamente promova mudanças que garantam a defesa nacional. Era isso aí. Eu agradeço muito a oportunidade, Sérgio, da Carta Capital oferece a uma difusão desse livro. Eu trabalhei para caramba. Foi o livro mais difícil que eu já escrevi. Não deixa de ser um tanto audacioso. Mas eu acho que eu escrevi movido pela necessidade de que esses assuntos ganhem um domínio maior por parte dos democratas brasileiros. Não quero ver mais partido político repetindo, vamos mudar o currículo de escolas, como se isso fosse possível, como se isso tivesse, sabe, alguém dizendo, vamos mandar de volta para o quartel. Para fazer o quê? Se mandar de volta para o quartel, ele vai continuar planejando, tramando e, sabe, não é assim. Nós precisamos orientar as Forças Armadas. Poder político que não orienta as Forças Armadas é comandado em política de defesa pelas Forças Armadas. Professor, obrigadíssimo sucesso aí e até a próxima. Bem-vindo, volte sempre, hein? Um abraço. Obrigado, amigo. Bem, a gente teve aí também, como disse, essa votação quentíssima aí, ainda um clima muito quente no Senado. Aparentemente, a base governista está disposta a negociar alguns pontos do marco temporal, lembrando que o Senado, né, em uma espécie de afronta ao Supremo Tribunal, que julgou inconstitucional, ilegal a tese do marco temporal, mas também acabou dificultando as próximas demarcações de terra indígena, porque o Supremo definiu que você precisa, além de indenizar as benfeitorias de quem estiver ocupando áreas a serem demarcadas, você também vai indenizar pela terra, a terra nua. Isso vai aumentar muito o custo
da desapropriação e vai dificultar muito o processo de demarcação, mas pelo menos o Supremo rejeitou essa tese absurda do marco temporal, mas a bancada ruralista, que é cada vez mais forte no Congresso, conseguiu aprovar o marco temporal no Senado. Essa aprovação agora vai para a sanção do Lula. O Lula já disse que vai vetar, e os senadores estão dizendo que, se o Lula vetar, o Congresso está dizendo que vão derrubar os vetos do presidente e vão até pensar num plano ainda mais, vamos dizer assim, mais profundo. Há nessa aprovação do marco temporal temas, por exemplo, como permitir o garimpo em terra indígena e a retirada de madeira. Há vários absurdos, né? Jabuticabas colocadas nessa aprovação do marco temporal, nesse projeto de lei. Vamos ver como é que isso vai desenrolar. De qualquer forma, a tendência é que isso seja judicializado, porque, diante da decisão do Supremo, obviamente, muita gente vai recorrer ao Supremo caso o Congresso insista ou em derrubar o veto do Lula, ou apresentar uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, como está ameaçando a bancada ruralista. A gente está recebendo algumas mensagens aqui, a Rosa Carmo, mas qual decisão prevalecerá? A do Supremo ou do Congresso? Então, em tese, vai prevalecer a do Supremo. Ao dizer que é inconstitucional, qualquer lei que for nos termos publicados pelo Congresso, a não ser que seja uma proposta de emenda constitucional, mas que é muito mais complicada de passar, Rosa, porque precisa de 2/3 na Câmara, 2/3 no Senado, e não sei se existe clima para isso. Um projeto de lei que tem uma maioria simples será derrubado pelo Supremo, mas isso vai levar uma enxurrada de ações, já inclusive uma lista de projetos e de propostas, são mais de 200 propostas em tramitação, para tentar fazer um marco temporal. Mas a bancada ruralista vai afrontar o quanto puder, e o Lula, a situação para o governo, mais do que para o Supremo, quanto mais esse conflito permanecer entre executivo e legislativo, mais difícil será para o governo aprovar uma série de medidas que ele pretende aprovar no Congresso para conseguir resolver alguns problemas, entre elas a segunda fase da reforma tributária, algumas medidas de taxação de super ricos e outras medidas pela frente. A Marília Frenerick é inconstitucional. A Júlia Bertolini, essa resistência do Senado é simbólica, porque não vai ter marco. E o Cléster Ramos, uma hora esse Pacheco iria mostrar as garrinhas. Maurício, tudo parece muito uma espécie de revanche, mas que, como eu dizia, assim, o Supremo derruba, mas, de qualquer forma, fica uma pressão sobre o Executivo. Exatamente, Sérgio. A gente estava falando há pouco dos militares, né? Mas existem outros setores assim, do atraso, né, no país, que estavam bem presentes no governo Bolsonaro e que continuam operando, seja para afrontar, como você falou, seja para minar o que for possível o governo Lula no Congresso e em outros lugares. Essa questão específica do marco temporal no Senado foi uma pirraça, eu qualifico como pirraça do ruralismo, né? Dos setores ruralistas atrasados que enxergam no marco temporal uma afronta a uma concepção de uso da terra do século XIX, né, do qual o país tem que se libertar. Dito isso, eu acho que esse jogo ele continua, né? Porque, como você falou muito bem, eu acho que o Sérgio deu uma explicação perfeita, só se resolve por intermédio de PEC, mas fica essa bagunça, digamos assim, e não somente não andam outras pautas no Congresso, como as que você citou, como também não andam as próprias demarcações futuras de terras indígenas, que ficam paralisadas diante desse impasse. Quer dizer, é uma maneira que a oposição, né, esse ruralismo atrasado, conseguiu, infelizmente, com a anuência do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e da maioria dos senadores, para poder atrapalhar o processo que, na verdade, é virtuoso. E o mais impressionante é o seguinte, porque, na verdade, é realmente uma tentativa de assim, nós que mandamos, ou nós que queremos mandar, porque é o seguinte, a decisão do Supremo já é bem, vamos dizer assim, favorável a muitas das teses dos ruralistas, né? Vários ministros disseram lá, por exemplo, que talvez no Brasil já tenha terra demarcada demais, e essa proposta que partiu do Alexandre de Moraes, de também, tem 2 pontos dessa proposta, dos termos que foram aprovados no Supremo. Primeiro, a indenização, como eu já disse, não só das benfeitorias, que são mais baratas, mas também da terra nua, principalmente pensando hoje nos valores das terras
no Brasil de forma geral, no mundo, mas no Brasil de forma geral. Segundo, o Supremo definiu que é preciso indenizar os eventuais ocupantes dessas áreas antes de desapropriar, porque antes você podia fazer desapropriação, fazer demarcação e a indenização corria em paralelo. Agora não, você só vai poder tirar o pessoal se você indenizar previamente. Isso tudo já dificulta, porque, só para você ter uma ideia, se você fosse demarcar hoje essas 3 ou 4 terras indígenas que estão na fila para serem demarcadas, ia custar mais ou menos R$1 bilhão. E o orçamento do INCRA e do próprio Ministério não passa de 200 milhões, você não teria nem orçamento hoje suficiente para demarcar essas terras que estão na fila. Imagina, agora incluindo não só a indenização da terra em si, mas também o fato de que você precisa pagar antecipadamente. Isso por si só já foi um balde de água fria. Agora, os ruralistas querem mais. Eles, na verdade, praticamente querem não só interromper as demarcações com a terra de marco temporal, mas querem ter licença para ocupar terras que já são demarcadas, porque esses pontos que entraram no projeto aprovado no Senado justamente vai além do marco temporal. Já é aquele projeto que o Bolsonaro queria fazer, que é a liberação da boiada. Quer dizer, vamos poder entrar, vamos poder fazer mineração, vamos poder derrubar árvores para madeireiras e tudo mais. É um liberou geral, no fundo, que dificulta muito a discussão nesse momento. É um impasse muito, muito complicado, não, Maurício? Não, sem dúvida, né? Eu acho que essa política da boiada, né, assim, imortalizada nas palavras do Ricardo Salles, lá do ex-ministro do Meio Ambiente, ela está aí, rondando ainda presente, como você falou, Sérgio. E é um jogo não jogado, né, ainda. Ele está sendo jogado, não definido, melhor dizendo, ele está sendo jogado, e é importante os setores progressistas da sociedade estarem atentos, porque existe a possibilidade, seja na discussão do marco temporal, seja em outros inúmeros projetos de lei que estão rolando na Câmara ou no Senado, para minar a política ambiental e a política de preservação de territórios no país. Bem, a gente também teve a declaração do Lula, nesse momento, quer dizer, como eu disse, durante a entrevista com o professor Manuel, a gente teve a despedida do Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, o engavetador geral, que vai sem deixar saudades, e um posto que o Lula ainda não definiu, e também essa vaga do Supremo, lembrando que no próximo dia 2, a ministra Rosa Weber se aposenta, ela que fez as últimas sessões, tanto no Supremo quanto no Conselho Nacional de Justiça, nessa semana. Cacá, só de você checar, a gente tem esse momento da despedida emocionada da Rosa Weber? Então, esse momento aí que ela chorou, se emocionou bastante, tal, é um momento da despedida da Rosa Weber. Aí, obviamente, nesse momento há muitos elogios à Rosa Weber, só queria lembrar que a Rosa Weber é aquela que votou que fez a maioria contra o habeas corpus do Lula. Ela era o último voto que ia formar a maioria, ela disse: eu sigo a maioria e voto pela permanente contra o habeas corpus. Ele estava 5-5. Essa é uma das vamos dizer assim, das firulas jurídicas mais impressionantes que eu vi na minha vida, entre outros posicionamentos, ou falta de posicionamento. Também a Rosa Weber era presidente do TSE nas eleições de 2018, as fake news correram soltas e ela foi incapaz, ao contrário do que fez o Alexandre de Moraes no ano passado, ela foi incapaz de tomar qualquer medida para deter aquela enxurrada de mentiras, de fake news e de burlas que nós tivemos na campanha eleitoral, principalmente via redes sociais. Então, a Rosa Weber também se vai, e agora parece aparentemente que cresce essa posição do Flávio Dino como indicado. Hoje em dia se especulou muito mais sobre essa possibilidade do ministro da Justiça Flávio Dino vir a ser o próximo ministro do Supremo. É uma perda para a política, é um ganho para o Supremo, mas há muita pressão ainda para o Lula indicar uma mulher negra, mas o Lula falou disso nessa semana novamente. Eu acho que não será dessa vez, vamos ver o que o Lula disse.
Aproveitando o ensejo da diversidade no Supremo, o senhor pode escolher uma mulher trocada? Deixa eu lhe falar, o critério não será mais esse. Eu estou muito tranquilo, por isso que eu estou dentro. Eu vou escolher uma pessoa que possa atender aos interesses e expectativas, sabe, do Brasil. Uma pessoa que possa servir o Brasil. Uma pessoa, sabe, que tenha respeito com a sociedade brasileira. Uma pessoa que tenha respeito, mas não medo da imprensa. Uma pessoa que vota adequadamente, sem precisar ficar votando pela imprensa. Sabe, então eu vou escolher. Já tem várias pessoas em mira. Já tem várias pessoas. Não precisa perguntar essa questão de gênero ou de cor. Sabe, eu já passei por tudo isso. No momento certo, vocês vão saber quem que eu vou indicar. E eu pretendo indicar a pessoa mais correta que eu conhecer e a pessoa que eu tenha mais fé de que vai ser, sabe, uma grande pessoa na Suprema Corte, que é isso que o Brasil está precisando. Vou fazer um comentário. O Flávio Dino é o melhor para o STF, mas eu prefiro ele como substituindo Lula como presidente. A Maria Cristina Gaco, péssimo. Tem que considerar gênero, não péssimo o Flávio Dino exatamente, mas a opção por não considerar certas coisas. Então, péssimo. Tem que considerar gênero, sim, além de afinidades com as causas sociais e das minorias. E a Regina Araújo, o Aras saiu. Agora os processos que deveriam caminhar vão sair das gavetas. Bem, aparentemente, tem outros candidatos ainda na fila, o próprio Jorge Messias, o famoso Messias, também está na fila, e tem o Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União, mas aparentemente, assim, ou pelo menos se o noticiário corrente é confiável, o Dino está ganhando essa força. Maurício, o que você acha se for o Dino, o que você acha dessa opção? É uma disputa ferrenha nos bastidores, está acontecendo, né? A gente conversou com as pessoas em Brasília, e o que acontece é o seguinte, Sérgio, em relação ao Supremo, né? O favorito, como você falou hoje, pode-se dizer, é o ministro da Justiça Flávio Dino. O Lula deixou claro que não vai ceder as pressões para essa questão de colocar uma mulher negra no STF. E por que isso? Porque não se vê, hoje em dia, pelo menos no entorno do presidente, quando eu falo em entorno do presidente, tanto o pessoal juridicamente ligado à esquerda, e teve sempre no entorno do PT, como, por exemplo, o grupo Prerrogativas, entre outros, como também os grupos ligados aos ministros do Supremo, sobretudo ao Gilmar Mendes, nesses grupos há o entendimento de que não existe essa figura identitária, digamos assim, para colocar no STF. Portanto, seria importante o Lula colocar quem seria melhor na visão dele para a sociedade. Nesse aspecto, o Flávio Dino, ele larga na frente. O Jorge Messias é um nome talvez preferido pelo PT e certamente preferido pelo PT e por esses grupos, como Prerrogativas, por exemplo. Temos também o Bruno Dantas, né, o ministro do TCU, também correndo por fora. No caso do Jorge Messias, ele já sinalizou que, se não for para o Supremo, porque existiu discussão do Dino ir para o Supremo, do Messias ir para o Ministério da Justiça no lugar do Dino. O Messias internamente já sinalizou de que, em princípio, prefere ficar na AGU, do que, se não for ao Supremo, prefere ficar na AGU do que para o Ministério. Quer dizer, está tudo em aberto ainda, e aí existe uma pressão já para que essa aposta identitária, digamos assim, e quando eu falo identitária não é de forma pejorativa, mas é como as pessoas estão tratando assim, né, para nosso entendimento ficar mais fácil, de ser ou uma pessoa preta, ou uma mulher, de preferência uma mulher preta, pode aparecer no Ministério da Justiça, o que seria uma surpresa grande. Eu acho que, pelo menos, a chance de uma mulher ser ministra da Justiça nunca foi tão grande no Brasil. O Sérgio me corrija se eu estiver falando besteira, eu acho que nunca tivemos. Já tivemos ministra da Justiça, mulher? Não. Então, não. Seria uma coisa inédita, seria uma maneira do Lula ter uma saída honrosa, digamos assim, resolvendo esse imbróglio. Só que as pressões internas estão grandes, né? O grupo do Dino, com apoio do Gilmar Mendes também, eles querem emplacar o Ricardo Capelli, que é meu contemporâneo estudantil, lá da Uni, que atuou muito bem na intervenção lá de Brasília, é o secretário executivo do Ministério hoje em dia. E essa disputa já fez com que o Capelli sinalizasse, por exemplo, soltando algumas notas nas redes sociais, dizendo que o presidente Lula não deve se curvar ao identitarismo na sua escolha. Quer dizer, a disputa está forte, Sérgio, nos próximos dias, aí, antes da definição do presidente, ela vai esquentar. Em relação ao Aras, também a mesma coisa, ao substituto do Aras, concordo com você, deixa saudade alguma, né? Eu acho que dois nomes
além do entorno mais próximo ao Bolsonaro, com os filhos, os ministros, as figuras folclóricas, digamos assim, como Damares, etc., mas tirando isso, acho que 2 pessoas da República que ficaram muito marcadas por sua missão nesse processo de quase destruição da democracia brasileira foram o procurador-geral Augusto Aras e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Isso, por mais que queira se reescrever, a história está aí e isso não vai negar. E na disputa nós temos o Paulo Gonet Branco, preferido desse grupo aí, Dino e Gilmar, né, que eu estou simplificando um pouco, e o Antônio Carlos Bigonha, ex-preferido pelo PT e pelas forças progressistas, quer dizer, o judiciário está fervendo, e hoje foi a posse do Barroso, né, começou com o direito show de Maria Bethânia, agora deve estar começando a festança. Espero que ele tenha uma passagem mais discreta do que está sendo a sua festa de inauguração pelo Supremo. Bem, só 2 pontos. Primeiro, obviamente daria para, se o Lula quisesse de fato, daria para consultar e chegar a ser que o PT se afastou muito de vários movimentos sociais, mas o próprio Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, poderia, por exemplo, indicar uma mulher negra preparada para assumir o Supremo. Certamente existe, né? Não foi esse caminho. O Lula está pensando muito mais numa lealdade ao seu governo nessa composição do Supremo nesse momento. Quanto à disputa pela vaga do Aras, ela está muito mais quente, vamos dizer assim, muito mais pesada do que a disputa pelo Supremo, onde os candidatos não estão ali na disputa, mas não há uma guerra. Há pouca plantação na imprensa. No caso da Procuradoria-Geral, o jogo está mais pesado. Tem saído muitas informações, por exemplo, sobre vários comportamentos do Gonet Branco, por exemplo, que quando ele era representar o Ministério Público na Comissão de Anistia, ele votou contra uma decisão a favor da Zuzu Ângel, mãe da jornalista Delgade Ângel. Ele votou contra, na verdade, votou para punir a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, num dos processos chamado Quadrilhão do PT, naquele processo chamado Quadrilhão do PT, que depois todo mundo foi absolvido, e ele também já foi a favor da prisão em segunda instância, né? Já se declarou a favor da prisão em segunda instância. E, do outro lado, há uma tentativa de desqualificar o Bigonha, dizendo que o Bigonha não é uma figura conhecida, ninguém sabe o que exatamente ele pensa sobre A, B ou C, mas eu diria para você que hoje, neste momento, a impressão que eu tenho, as informações que eu colhi, é que, ao contrário do que se diz, o Bigonha tem mais chance nesse momento do que o Gonet Branco de assumir o lugar do Augusto Aras, mas, obviamente, o jogo está sendo jogado ainda, tanto que o Lula adiou mais uma vez essa decisão e só vai tomá-la depois da cirurgia, né? Ou pelo menos só vai anunciar a sua decisão depois da cirurgia do quadril que ele vai fazer, e teremos ali na PGR uma procuradora interina até que o Lula decida, e até que também você tenha a sabatina dos indicados, tanto no Supremo quanto da Procuradoria-Geral da República. Bem, eu agradeço quem nos acompanha até agora. Maurício, obrigado. Lembrando, como sempre, contribuem, ajudem a Carta Capital, façam Pix. Se vocês quiserem, eu estou aqui tentando fazer a campanha. Acho que a Carta Capital, Maurício e Cacá, merece assim, um Pix do tamanho do Bolsonaro, uns 17 milhões. 17 milhões para vocês resolveriam os problemas básicos da revista. Então, se vocês quiserem iniciar essa campanha, por favor. Mas também assinem, comprem a revista, indiquem, ajudem como vocês puderem, a gente agradece bastante. Mas também a gente conta sempre com a audiência de vocês, o apoio, as mensagens. Então é isso aí, minha gente. Até a próxima e vamos em frente. Maurício? Valeu, Sérgio. Boa noite, pessoal. Já notou como os jornais de maior circulação do Brasil estão sempre unidos na defesa de pautas como controle de gastos públicos, Banco Central independente e a firme oposição a qualquer iniciativa para taxar os 10% mais ricos, aqueles que abocanham 60% da renda nacional? Pois é, esse monocórdio discurso único da mídia tem raízes profundas. Somente 5 famílias controlavam metade dos veículos de comunicação de maior audiência do país em 2017, segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras. E o pior, essa concentração está aumentando com a compra de grupos de mídia por bancos e corretoras. Agora, refresque a memória.
Você lembra qual foi a primeira publicação a denunciar os abusos da Lava Jato? Muito antes do vazamento daquelas conversas que comprovaram o conluio do juiz Sérgio Moro com procuradores da República para prender Lula? Recorda-se de quem desde o primeiro momento denunciou que o impeachment de Dilma Rousseff era um golpe? Nadar contra a corrente sempre foi a nossa especialidade, mas também nos cobra um preço alto. Carta Capital sofreu boicote sistemático dos governos Temer e Bolsonaro, inclusive com pressões para que grandes empresas deixassem de anunciar na revista. Só sobrevivemos nesse período graças à inestimável contribuição dos nossos assinantes e apoiadores individuais, trabalhadores como eu e você que ainda sonham com um país mais democrático, justo e inclusivo. Somos muito gratos a todos que nos apoiaram nesse momento. Mas o perigo não passou. A concentração do mercado publicitário nas chamadas Big Techs tem ferido de morte veículos com estrutura bem mais robusta do que a nossa. Imaginem o impacto desse fenômeno em quem nunca pôde contar com o apoio de grandes empresas e grupos financeiros. E é por isso que renovamos o pedido de apoio. Só conseguimos manter o jornalismo corajoso, honesto e transparente de Carta Capital com as contribuições de nossa comunidade. Não adianta criticar a mídia corporativa e não apoiar quem sempre esteve ao lado da democracia, da diversidade e dos direitos humanos. Faça a sua parte. Contribua com Carta Capital. Faça uma assinatura para receber a revista em sua casa ou faça uma assinatura digital. Se você não pode assumir um compromisso mensal agora, doe qualquer valor em nosso site ou no Superchat durante as nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Valorizamos igualmente todas as formas de contribuição, não importa a quantia que você possa despender, porque temos clareza de que juntos somos mais fortes e podemos vencer o discurso único da mídia.